Povo meu que me acompanha agora em alguns canais, né? Um abraço ao pessoal da RCW TV, do Sintonia Esportiva, canais diferentes, RCW TV, portal de Juiz de Fora, canal no YouTube de Juiz de Fora, Sintonia Esportiva também, daqui do Rio de Janeiro, fala de muito esporte aqui do Rio, ok? E ao portal Eu Rio, eu deixei o link do portal Eu Rio, só que eu estou com dificuldade de fazer a colaboração, mas se eu conseguir fazer hoje, você que é do portal Eu Rio, sejam muito bem-vindos. Eu sou Wesley de Souza e agora vocês estão nos canais que eu colaboro, cada um da sua forma. Eu sou independente ainda não tenho exclusividade nem contrato com ninguém. O seu Edson está tentando me ajudar na questão do portal Eu Rio, na faculdade, já me pediu até para mim ver uma situação na faculdade, mas eu estou aqui para prestar conteúdo para vocês do Brasil que me acompanhar, mesmo que sejam 20 pessoas, 30 pessoas ainda me acompanhem. Estou muito feliz de produzir conteúdo jornalístico, esportivo, de entretenimento também para vocês, ok? Eu vou fazer 2 vídeos hoje. O primeiro eu vou falar do Flamengo, até porque reclamam que eu não falo do Flamengo. Pô, o Flamengo tem que estar um pouquinho mais em evidência, mas não é que eu não esteja. Líder do seu grupo da Libertadores com 7 pontos. Amanhã encara o Independiente Medellín da Colômbia, isso mesmo. Quinta-feira encara o Independiente Medellín na Colômbia. Mas eu quero falar sobre o Arrascaeta. A falta que ele vai fazer, ele teve uma lesão na clavícula na partida da Libertadores, antes da partida contra o Vasco, e vai fazer muita falta, tem uma lesão na clavícula e ele vai ficar aí por volta de... Na verdade, acho que, se eu não me engano, foi na partida contra o Vasco, só para fazer uma lembrança, não foi na partida anterior. Sim, foi na partida anterior, porque o Arrascaeta já era desfalque. Na partida, se eu não me engano, da Libertadores da semana passada. E aí, a gente já falei um pouquinho sobre a falta que ele vai fazer na seleção do Uruguai. Só que a falta que ele vai fazer, mesmo com a clavícula melhorando, né? O Salah do Liverpool em 2018, depois de uma maldade, uma covardia que o Sérgio Ramos fez com ele na final da Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid contra o Liverpool, também quebrou a clavícula e foi muito mal, jogou muito pouco a Copa do Mundo de 18. Então é uma lesão muito complicada, diferente da lesão do Lucas Moura, que foi uma lesão no tendão de Aquiles, né? Então é uma lesão muito menor, mas mesmo assim é uma lesão complicada, grande lesão complicada. E aí a gente tem que conversar um pouco sobre o Flamengo dentro de campo, porque os reservas do Arrascaeta não são nem 10% do que é o Arrascaeta. O melhor para ser reserva é o Carrascal, que não faz a quantidade de gols, não dá a quantidade de assistências que o Arrascaeta dá. O colombiano não faz metade, não faz 10% do que o Uruguai faz. E a segunda opção é o Paquetá, que, como eu já falei algumas vezes, até por conta de seleção brasileira, o Paquetá é um jogador muito mais para ajudar no 4-4-2, ou ser um segundo volante, de distribuir o jogo para quem tem mais qualidade para fazer uma jogada muito mais diferenciada. O Paquetá não é esse meia para fazer jogada diferenciada. No 4-4-2, seria um meia armador ali que ajuda o meia atacante. No 4-3-3, ele não pode ser esse meia armador que jogue por trás dos 3 atacantes, nem no 4-5-1 que vai ficar gerando bola
pontas que descem e recuam para ser meias. Não é o Paquetá. O Flamengo vai ter que procurar jogador. O Flamengo vai ter que ir no mercado, buscar um jogador, um cara que pode suprir essa ausência do Arrascaeta, depois da Copa do Mundo, se ele ainda tiver umas férias do Uruguai, né? Um pedido de férias depois da Copa na América do Norte, e também para brigar com vaga com a Arrascaeta, porque está muito cômodo. E vai ser muito cômodo para o Pedro, que a gente quer na seleção brasileira por muita qualidade. Só que precisam ter jogadores do Arrascaeta do mesmo nível, mas de uma característica ofensiva arrojada também diferente. Do Pedro, um centroavante como o Gabigol foi, e um Yuri Alberto, um Marcos Leonardo, um Richarlison, um Caio Jorge. Não pode ser um Gabriel Jesus, reserva do Pedro, ou um Firmino, porque são funções muito parecidas. Você vai trocar um 6 por um meia dúzia em um jogo muito mais dramático, onde a qualidade, né, plástica é muito mais importante. Você precisa de um outro tipo de centroavante. Então acho que são essas duas posições que o Flamengo vai ter que buscar. E aí eu vou na raiz da matéria de hoje, do vídeo de hoje. José Boto. Ele trouxe o Jorginho ano passado, nomeado da Copa do Mundo de Clubes, né? Para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Ele é muito bom de conversar, dar entrevista e tal. Ele faz tudo que um diretor executivo ou um CEO de futebol faz, gerente de futebol. Só tá faltando uma coisa, né? Botar o dedo dele no Flamengo. E aí, como é que eu falo isso? Não é ele contratar por contratar um meia, principalmente um centroavante, por conta dele, falar, tá aí o Leonardo Jardim, as peças que eu contratei, não é? Ele vai pesquisar, muito bem pesquisado, e ver essas carências no elenco do Flamengo hoje, que é um bom reserva para o Pedro e um jogador para substituir o Arrascaeta quando vem essas lesões. Tá na hora do Boto mostrar o que veio. O Marcos Braz sempre mostrava, depois de 2019 trouxe o Pedro, né? Contratava alguns jogadores, né? Trouxe o Pablo Marinho ainda em 2019, era o cara que trouxe o Jorge Jesus como treinador, tentou ali o Vitor Pereira, tentou o Domenech Torrente, que era auxiliar do Guardiola, então tentava muito. O Bap, além de falar, o Boto fala pouco, mas trabalha também muito pouco, deixa muito bem a vida de levar, porque o Flamengo é muito bom, é a maior potência, é o melhor time da América do Sul, mas agora está na hora do Boto, né, dar uma mexida. Já teve uma mexida boa, Bruno Henrique, eu vou falar isso também nos portais, Bruno Henrique renovou até 2027 com o Flamengo. Ótimo ponto esquerda, que se aposente, que em 2030 ele possa se aposentar no Flamengo como ídolo muito grande dessa nação e faça muito bem o final da tua história no Flamengo. Porém, eu acho que tem outras situações em que o Flamengo precisa se movimentar, como essas duas, né? O substituto, pelo menos provisório, mas também que concorra durante os próximos tempos dessa temporada, da vaga com a Arrascaeta, que joga com ele, não é o Lucas Paquetá, não é o Carrascal, muito menos o De La Cruz. E um reserva à altura para o Pedro. Então, José Luiz Boto, né? Tá na hora de trabalhar, né? Amanhã vocês encaram o Independiente Medellín, lá na Colômbia, mas já vai se preparando, porque a janela de transferência internacional é muito importante para cada clube, e já que o Flamengo é o Real Madrid das Américas, todo ano o Real Madrid, ou pelo menos de 2 em 2 anos, de 3 em 3, traz o jogador mais badalado ou a promessa mais importante do futebol mundial. Está na hora do Flamengo fazer continuar
não só trazer apostas, como na época o Gabigol, Bruno Henrique, o Arrascaeta foram apostas. Gabigol empréstimo, Bruno Henrique e Arrascaeta compras que deram muito certo, mas também jogadores que vêm serem, mesmo que apostas ou já carimbados, para serem titulares ou para suprir a ausência de Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Plata, Carrascal, Luiz Araújo, né? Cebolinha, que parece que está saindo do Flamengo, tem muita coisa para se falar do Cebolinha, mas só quando se confirmar. Então, Boto, está na hora de você fazer um bom trabalho de verdade no Flamengo. O BAP, bota para trabalhar o gordão aí. Não é só falar de liga, de libra, de arbitragem, de VAR, de Lila Pereira e de Palmeiras. É botar o cara para trabalhar que tá trabalhando muito bem, mas ainda é muito pouco para o clube que se tornou a gigante potência Flamengo. Valeu, galera.